bem com vocês? Eu me chamo Andrew, eu sou aqui do canal Estudante Explica e hoje eu vou dar aula sobre o primeiro molar superior. Vou trazer os principais aspectos, os principais pontos da anatomia desse dente. E antes de começar a aula, eu gostaria de dizer para vocês que eu utilizo o livro Miguel Carlos Madeira, de Anatomia do Dente, como referência para essa aula, certo? Então já fica a dica aí para você que quiser dar uma conferida a mais, dar uma estudada mais aprofundada, esse livro é ótimo, certo, pessoal? Então, assim, antes de começar, eu gosto de trazer para vocês aqui a função do primeiro molar superior, e é um dente responsável pela trituração dos alimentos, ou seja, devido à mesa-oclusal dele, por ser grande e ser um dente mais robusto, ele aguenta bastante carga mastigatória, né? Então ele vai triturar ali os alimentos. Além disso, ele é responsável por manter a dimensão vertical da oclusão. O que é isso? É uma medida entre dois pontos, seja uma na maxila e outra na mandíbula, quando os dentes estão em oclusão. Então ele vai ser um dos dentinhos que vai ser responsável por manter essa dimensão vertical aí de oclusão. Além disso, ele é um dente que é considerado pelos clínicos, pelos ortodontistas, o chave de oclusão. Ele vai servir como guia, como eu trouxe aqui no textinho, uma guia da oclusão, para ver se o encaixe da oclusão dos pacientes está correta, certo, pessoal? Então, eu tenho algumas outras classificações, vai ser papo de outros vídeos aí. Então, vamos falar sobre a face vestibular agora. Eu trouxe aqui um trapézio, né, forma geométrica. O livro atribui a face vestibular com essa característica porque a base aqui, ou seja, a face oclusal do nosso primeiro molar superior, ela é mais larga que o terço cervical, dando esse aspecto de trapézio. Aí já se a gente traçar umas setinhas, igual eu coloquei aqui nas bordas mesial e distal desse dente, a gente vai ver que elas vão convergir aqui para o terço cervical. É uma das características desse dentinho assim, esse contorno trapezoidal, certo? A gente consegue observar também que a cúspide mesovestibular ela é um pouquinho maior que a cúspide disto-vestibular. Aqui na imagem não está dando para ver muito bem, mas tem alguns sulcos aqui que ele se estende na mesa oclusal até a face vestibular. Talvez o modelo 3D vai ficar melhor para visualizar, certo? A face lingual, pessoal, ao contrário de vários outros dentes, ela é maior do que a face vestibular nesse dentinho. Então, se a gente olhar esse dentinho aqui pela face vestibular, a gente vai conseguir observar a silhueta da face lingual, porque ela é ligeiramente maior que a face vestibular, certo? A cúspide mesilingual é a maior cúspide desse dentinho. Então, a distolingual, obviamente, é menor, né? E nesse dentinho a gente vai achar essa característica que é única dele, o tubérculo de Carabelli, que fica aqui na face lingual. Aqui nessa imagem não dá para ver muito bem, mas é essa proeminência, que é quase uma cúspide. O livro nos traz alguns dados assim que eu vou confirmar depois, mas eu vou trazer para vocês ali aqui no canto do vídeo a informação, que agora de cabeça não vou lembrar, mas ele tem uma porcentagem de pessoas que é bem distinguível e se não me engano, é 15 a 20% da população ela apresenta o tamanho praticamente de uma cúspide normal. Então, ela é uma prominência bem elevada ali, bem evidente na maioria das pessoas. Já nas faces de contato, pessoal, a gente consegue observar que ele tem a característica de ser mais retangulares. A gente vai conseguir observar que esse dentinho ele é mais largo, assim, vestíbulo lingualmente, então, ou seja, nesse sentido aqui, ó, vestíbulo lingual, do que cérvico incisal. Então, ele é mais amplo nesse sentido do que no cérvico oclusal, aqui, ó, certo? A gente vai ter que a face distal ela é mais convexa, a face mesial ela é mais achatada. E se a gente for traçar as setinhas aqui nas bordas vestibular e lingual, a gente vai ver que eles vão convergir para a oclusal. Embora que a face lingual ela seja mais convexa, na face vestibular ele tem uma certa convexidade até o terço médio do dente, mas do terço médio para o oclusal aqui ele é mais retilíneo, mais reto, certo? A gente consegue observar também que esse dente tem na face oclusal tem um contorno losange.
a gente vai ter ângulos mais agudos, mesovestibular e distolingual. Os ângulos obtusos, mesolingual e distovestibular. E como eu falei antes, a cúspide mesiolingual ela é a maior de todas, certo? A gente vai ter um sulco raso aqui, em forma de H, porque a gente vai ter uma ponte de esmalte que vai ligar a cúspide mesolingual a distovestibular. E as demais cúspides elas são de base quadrangulares. São piramidais de base quadrangulares. Aí a gente vai ter 3 raízes, né? O bulbo radicular vai ter 3 raízes. A raiz mais longa é a raiz lingual, né? A gente vai ter a raiz distovestibular e a mesovestibular. Elas são bem separadas, elas são mais ou menos paralelas entre si. E elas podem, em alguns casos, ter a convergência, assim, a desvio para distal no seu ápice. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho agora sobre o primeiro molar superior. Então aqui, ó, jogo de cara já, a gente consegue observar na face vestibular aquele sulco que não deu para ver muito bem na foto, mas eu tinha comentado com vocês, ó, ele se estende desde a face oclusal até a face vestibular, ó. Ele separa bem aqui as duas cúspides desse elemento. A gente consegue observar aqui ó, nessa imagem bem definidinho ali, ó, o tubérculo de Carabelli, ó. Deixa eu ver aqui, vamos virar o dente, ó. Em algumas pessoas essa cúspide, né, essa elevação ali, o tubérculo, ele é bem desenvolvido. Então, em alguns casos, ele chega a ter o tamanho de uma cúspide real, certo? A gente consegue observar aqui também que a mesa oclusal desse elemento é bem grande. A gente consegue observar a ponte de esmalte, que vai ligar aqui as cúspides distovestibular e a mesolingual. A gente consegue observar que as cristas marginais também são bem altas, ó. Deixa eu ver se a gente consegue observar. Ó, a cúspide mesolingual, ela é a mais alta de todas, ó. Deixa eu ver se a gente consegue observar aqui, ó. Eu tinha comentado com vocês, se a gente fosse observar pela face vestibular, a gente consegue observar a silhueta da face lingual, porque a face lingual ela é maior que a face vestibular. É o único dente assim que contraria um pouquinho a maioria dos outros dentes. A face vestibular ela é maior, mas nesse dentinho aqui a face lingual é maior. A gente consegue observar as 3 raízes. A raiz lingual ela é a maior de todas. Elas são basicamente meio paralelas entre si, mas tem um pouquinho de desvio. Algumas raízes elas também têm desvio para distal. E é isso, pessoal. Feito. Até a próxima aula. Obrigado por assistirem essa aula. Deixem sugestões aí nos comentários.